Veja no ICL Notícia, segunda edição. Tudo em família. Reportagem aponta que cunhado de Vorcaro teve negócios com os irmãos de Dias Toffoli. Deputados e senadores pressionam para que o ministro abandone o caso no Supremo Tribunal Federal. Alô, alô, direitos humanos! Eu tenho nojo da palavra direitos humanos nesse país. Nojo! Aliados de Bolsonaro acionam Corte Interamericana para pedir prisão domiciliar para o ex-presidente. Eleições 2026. Lula começa a articular disputa em São Paulo e Simone Tebet pode ser a escolhida. O ICL Notícia, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez, agora no ICL Notícias, segunda edição. Estamos ao vivo em todos os nossos canais aqui no Instituto Conhecimento Liberta. Sextou, hein, gente? 16 de janeiro de 2026, ainda com muita notícia, desdobramentos no caso do Banco Master e umas coisitas más. Coisinhas. Boa tarde, Chico Sá. Coisinhas da sexta-feira. Pô, Gabi, hoje jornada dupla, urgente ICL2, parabéns. Professor, que bom contar com Olá, pessoal, boa seu tarde. brilhantismo de sempre. Que é isso, eu estive hoje já no N1, hoje pela manhã, 2h30 aqui nesse estúdio. Caramba. E vejo aqui minha colega Gabi Varela, que é versátil, faz o Em Detalhes, faz o ICL urgente. Hoje à tarde eu fiz o Em Detalhes. Faz o N2, é impressionante. Gabi já... Povo para trabalhar, hein? Joga em todas as posições aqui. É impressionante. Né? Ô, Chamou, povo a para gente trabalhar. tá pronto. É, vamos embora. Aqui. Falando em vamos embora, vamos abrir o programa falando de mais uma história envolvendo mais uma história no emaranhado do caso do Banco Master e agora Dias Toffoli de novo. Familiares, na verdade, do ministro Dias Toffoli, tá, gente? Tem uma reportagem do jornal Estado de São Paulo que a gente mancheta aqui na nossa tela agora, mostrando que o cunhado do Vorcaro, que é o Fabiano Zettel, que é pastor, empresário também, ele doou 5 milhões, vocês lembram dessa história? Doou 5 milhões para as campanhas do Tarcísio e do Bolsonaro. Então, isso é só um parênteses aqui importante nessa história, mas que ele é o dono de fundos de investimento que compraram parte de um resort em que 2 irmãos do ministro Dias Toffoli também eram donos. Então, um hotel de luxo em Ribeirão Claro, no interior do Paraná, e o valor da participação da época também chama atenção, de 6,6 milhões de reais. O que diz a reportagem? Que o Dias Toffoli, né, que é relator, inclusive, das ações que envolvem o escândalo do Master, não tem participação no negócio, só que ele frequenta esse resort. O ministro, os irmãos dele também foram procurados nessa história, eles não se manifestaram. Quem se manifestou foi o cunhado, o Fabiano Zettel, confirmando que ele realmente foi cotista do fundo, mas que ele deixou o investimento em 2022 e que em 2025 o fundo foi liquidado. Então, deixou de existir. Esse envolvimento do Toffoli, a gente vem falando sobre isso ao longo das últimas semanas, né? Tem, inclusive, movimentado o Congresso Nacional, senadores, deputados também, tem gente já defendendo fazer até CPI, ou que o ministro se declare impedido ou suspeito de cuidar desse caso por um conflito de interesses, Chico. Então, é mais um capítulo dessa história agora saindo no jornal Estado de São Paulo. Olha, Gabi, eu acho que a saída seria ele ali vem a público, diz, olha, não estou em rolo nenhum, mas por conta das acusações, me declaro impedido de atuar nesse caso. Sabe? Porque aí não é só aquela coisa de a mulher de César, aquela coisa machista, que é um ditado machista pra cacete lá da Roma Antiga. A mulher de César não precisa só ser honesta, tem que se mostrar honesta. Mas aí não é só mulher, é mulher, cunhado, tio, papagaio, amante, sabe? Então tem que vem a público e declara, olha, diante das acusações
que cabe à justiça ver se são verdadeiras ou não, eu pulo fora da parada. Não dá para todo dia, qualquer decisão dele é suspeita. Ele aumenta o tempo para depoimento, é suspeito. Ele defende novo cronograma. Defende novo roteiro para a história, é suspeito. Qualquer ação dele vai ser suspeita. Porque teve jatinho para ir para Libertadores, jatinhos ligado ao banco, tem esse dinheiro aí ligado a esse hotel no interior. Então, é muita coisa. A saída, a meu ver, tem que ser essa de, olha, me declaro impedido para seguir no jogo. Pois é, o problema aqui nesse caso que a gente está vendo, pessoal, é que vai se criando uma história dentro da história principal. A história principal é o escândalo do Banco Master, ou seja, é investigar como que uma instituição financeira que tem relativamente, em termos absolutos, pouco do mercado financeiro brasileiro, cerca de 1%, mas que operava diversos outros fundos, que quase foi comprado pelo Banco Público de Brasília, o BRB, como é que esse escândalo, como é que esse esquema de fraude pôde se perpetuar durante vários anos sem uma fiscalização mais rigorosa das autoridades. Bom, o Banco Central agora tomou uma atitude, mas e na gestão anterior? Na gestão do Campos Neto? O Campos Neto nunca desconfiou que tinha nada de errado com o Banco Master. Então, essa é a história principal. O problema é que, em paralelo à história principal, está se construindo uma outra história, que é a história de por que o ministro Toffoli puxou esse caso para o Supremo Tribunal Federal. Há uma explicação formal para isso, porque as investigações chegaram a um deputado federal, portanto, tem prerrogativa de foro, isso justificaria trazer o caso para o STF, mas aí apareceram esses outros elementos aí que vão construindo uma história paralela ao enredo principal. Então, eu estou plenamente de acordo com o Chico Sá, não estou levantando nenhuma suspeita aqui, já falei isso ontem, que acho que tem que ter muito cuidado na hora de crucificar ministro A, ministro B, ministro C, mas talvez nesse caso, já que ele não veio a público se manifestar de própria palavra, né, com uma nota, com uma entrevista para esclarecer as suspeitas que estão sendo levantadas, que talvez ele deixe o caso, passe esse caso para outro ministro, né, e com isso, portanto, afasta qualquer tipo de suspeita ou de ilação que possa ser feita sobre a relação dele, Dias Toffoli, com os proprietários do Banco Master. Exato, Juliano. Mas, por enquanto, nenhum sinal disso acontecer, né? Muito pelo contrário. A gente tem visto, acompanhado dia a dia, determinações do ministro Dias Toffoli a respeito desse caso. Aliás, até gerando um certo desconforto em relação à Polícia Federal, né? Com algumas decisões que não acontecem de praxe, como, por exemplo, definir quem são os peritos do caso. Então, tudo isso coloca a situação, deixa ainda mais um mal-estar nessa situação. Vamos avançar aqui? Trazer uma outra história? Para frente. De um encontro, assim, que eu queria ser uma mosquinha na parede para observar esse encontro. Da Michele Bolsonaro com o Alexandre de Moraes. Opa! Aquela peregrinação da Michele Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, né? Ela, a família Bolsonaro, os bolsonaristas estão querendo o que eles chamam de prisão humanitária para o Bolsonaro. Mais humanitário do que já está, eu não sei o que poderia ser, mas ela encontrou com o Alexandre de Moraes, horas antes daquela determinação do ministro para o Bolsonaro ir para Papudinha. E quem também procurou os ministros do STF nos últimos dias foi o governador de São Paulo, o Tarcísio de Freitas, para defender a prisão domiciliar do ex-presidente, eu disse aqui, bolsonaristas, Tarcísio sendo um deles. Ele conversou com Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e outros 2 ministros também. A conversa da Michele, segundo o Metrópolis, né, segundo apurou o Metrópolis, foi intermediada pelo vice-presidente da Câmara, o Altineu Cortes, né, Cortez, melhor dizendo. Sim. A Michele também conversou com o Gilmar Mendes, que pediu ajuda para a concessão da prisão domiciliar para o Bolsonaro. Aí, na noite dessa quinta-feira, também conhecido como ontem, horas depois dessa determinação para o Bolsonaro ir para Papudinho, o Alexandre de Moraes fez um comentário durante a formatura da Faculdade de Direito da USP, que, assim, foi bastante irônica, para dizer o mínimo. Vamos ver o que disse o Alexandre de Moraes e gerou uma comoção ali para quem estava assistindo essa cerimônia. Vamos lá. Não é do direito,
Então, 8 discursos para vocês é um absurdo do absurdo. E vocês percebem que ninguém cumpriu os 3 minutos. O que quase eu tive que tomar algumas medidas. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Eu já me contive hoje, já fiz o que tinha que ser feito. Quer dizer, transferi o Bolsonaro para Papudim. E a galera gosta, né? A galera curte. Cara, o que tem que, assim, a gente tem que ressaltar milhões de vezes diante do apelo da Michelle, do apelo dos filhos, do apelo de todos os bolsonaristas, é que o ex-presidente ele tinha garantido a prisão domiciliar, garantida. Estava, assim, era líquida e certa. Por quê? Porque outro ex-presidente, o Collor, tinha gerado já essa jurisprudência aí por estar em prisão domiciliar. Então, estava certo. Mas eis que, numa determinada tarde, a criança resolve brincar com a tornozeleira. Aí a criança ainda achou pouco, resolveu meter solda na tornozeleira. Aí ele perde, aí é questão de lei, Código Penal, qualquer lei relativa à prisão no Brasil, ao sistema carcerário. Se era a tornozeleira que garantia o direito a estar em casa, e se ele destroça essa tornozeleira, perde o direito à prisão domiciliar. É só isso que está acontecendo. Não está acontecendo nenhuma injustiça, nada. Porque tem um risco de fuga concreto. Foi o Bolsonaro que estragou a vida dele. Ao tentar dar golpe, ao tentar Olha lá, a solda estragada. Partir lá com solda a tornozeleira, então foi Aliás, esse vídeo é maravilhoso, né, Chico? Porque ele mesmo. A gente pergunta para ele: o senhor tentou usar o quê aqui? E aí ele responde: a solda. E realmente a imagem é impressionante, né? Metia tá toda solda detonada. aí. Metia solda. Então é isso. Acho que pelo menos agora, enquanto está viva essa lembrança da tornozeleira, fica impossível, porque aí todo mundo do Brasil que está na mesma situação vai pedir. E tem que ganhar. E não foi a primeira, né, Chico? Vamos lembrar que antes disso ele tinha restrição de uso de rede social, usou a rede social. Então, foi num crescendo, né? As medidas cautelares não foi a tornozeleira eletrônica. Primeiro foi não usar rede social, depois prisão domiciliar à noite e aos finais de semana, mas ele podia ficar durante o dia ainda circulando por aí. Depois tornozeleira eletrônica, depois domiciliar. Foi a 3ª ou 4ª medida cautelar que ele descumpriu. Então, num contexto desse, realmente não tem muito o que fazer. Agora, sobre a Michelle Bolsonaro, Gabi e Chico, começa a circular já o mal-estar, né? Houve um entreveiro entre o Alan dos Santos e a Michelle Bolsonaro. Público, né? Não é público, porque ela teria curtido ou compartilhado um conteúdo da esposa do Tarcísio de Freitas, em que a esposa do Tarcísio de Freitas diz que o Brasil precisa de um novo CEO, de um novo chefe, de um novo líder, né? E a Michelle foi lá e curtiu ou compartilhou, não sei bem. Isso gerou um mal-estar no bolsonarismo mais radical, que deveria ser Michelle, né? Bolsonarismo mais radical. Mas tem gente mais maluca do que a família Bolsonaro, como esse Alan dos Santos, criminoso que está foragido nos Estados Unidos, foi lá e sentou a pôr na Michelle Bolsonaro nas redes sociais. Então, agora ela já está apanhando, parece, nas redes por exatamente se reunir com o Alexandre de Moraes, porque tem gente que, nem que seja para negociar benefício para o Bolsonaro, não pode sentar com o ditador, porque o Alexandre de Moraes se tornou o grande símbolo, né? Então, já está começando a ser criticada nas redes sociais a Michelle Bolsonaro pelo bolsonarismo mais ultra, mais extremado, que, na verdade, prefere ver o mal do Alexandre de Moraes do que ver o bem do próprio Bolsonaro. E eu fico imaginando como é que está o clima na própria família com isso também, né, Juliana? Claro, porque também tem diferença entre eles. Já não é dos melhores, ela com o Flávio Bolsonaro, com o Carlos Bolsonaro, principalmente, ela tomando as rédeas até chama atenção como ela tem sido uma agente política. Claro.
querendo negociar com o ministro do Supremo Tribunal Federal. Sendo criticada ou não, ainda assim eu imagino como é que fica o clima com os filhos do Bolsonaro, já que tem todas essas divergências que são bastante públicas. E vamos lembrar, né, Gabi, que assim, o juiz que instruiu todo o caso, que responde pela condenação do Bolsonaro, é o Alexandre de Moraes. Então, não tem com quem despachar para pedir um benefício se não for com o Alexandre de Moraes. É a coisa mais normal do mundo, a mulher de um presidiário, ou o marido de uma presidiária, de um condenado ou de uma condenada, como é o caso da Michelle Bolsonaro, se quer pedir um benefício para o marido, seja baixar o volume do ar-condicionado, seja transferir para a Papudinha, vai ter que despachar com o Alexandre de Moraes, não tem jeito. Agora, como disse a Gabi, será que falaram só disso? Será que falaram de outras coisas? Será que o papo de prisão domiciliar apareceu? É preciso mais detalhes aí. Certamente esse povo gosta de vazar informação. Daqui a pouquinho tem um Carlos Bolsonaro plantando alguma coisa no Twitter aí. Ah, sem dúvida. Principalmente se for para deixar a Michelle em condições de saia justa. Para ele fazer uma conspiração desse encontro é 1 minuto, 2 palitos. Eu não achei até que ontem circulou, né, que teria havido um mal-estar público entre o Flávio Bolsonaro e a Michelle. O Flávio é entrevistado na saída da prisão e perguntam para ele. Ele fala, não, eu tô cuidando da minha campanha, a Michelle tá cuidando do meu pai. E aí, aparentemente, tentaram tirar dessa frase algum tipo de ruído entre eles. Eu confesso que eu não vi nenhum mal-estar entre o Flávio e a Michelle. Até porque quando tem é muito claro, né? É muito claro. Agora, o Carlos... Opa, quase que eu derrubo aqui o seu iPad. Tá tudo sob controle. O Carlos Bolsonaro, que é representante dessa ala mais malucada do bolsonarismo, né, que é o Alan dos Santos, que é o Figueiredo, né, e esse Carlos Bolsonaro pode, sim, daqui a pouco se incomodar publicamente com a Michelle, como já aconteceu, né? Exatamente. É a família do barulho, né? Essa família é muito unida, né? A gente vai falar ainda séculos dele. Não gostaria de ficar muito nesse assunto, mas fazer o quê? Os caras aprontam todo dia... vamos ver se agora dá uma apaziguada, né? Tá lá. Já fez o que tinha que ser feito, como ele mesmo disse. E tá mais longe, né? Tá lá para dentro do mato, né? É mais clima natureza, essa nova cela. Tomara que fique para lá. É bem melhor, né, pessoal? A gente comentou isso no N1 hoje. Assim, é muito melhor do que as instalações da PF, né? Aparentemente é o lugar onde ficam... quando tem algum policial militar que está respondendo por processo, algum comandante militar da PM, né, me refiro, do DF, ficam nessas casinhas lá, né? Então parece que é um espaço bem confortável mesmo, né? Confortável e com assistência médica 24 horas, então não pode dizer que não está sendo... São 13 benefícios, né? Isso. É um monte, 13, por acaso, um número que para o Bolsonaro deve doer muito. Cabalístico. Cabalístico para ele. Mas Alexandre de Moraes listou, né, os 13 benefícios que foram concedidos, desde levar benefícios porque não são condições que são oferecidas para todos os presos no Brasil. Comer todos os dias comida de casa, por exemplo. Ele não come a comida do refeitório lá da Papuda, né? Ele vai todos os dias, ele vai receber comida feita em casa. Ele vai ter direito de ter um médico particular atendendo ele a hora que ele precisar. Inclusive vai escolher as refeições que ele vai comer. Vai escolher as refeições, quer dizer... então, assim, banho de sol em tempo permanente, né? Não é aquelas 2 horinhas que os presos comuns têm. Então... O Alexandre de Moraes listou essas 3 vantagens, a gente mostrou isso hoje também mais cedo no N1, e realmente é muito diferente o tratamento em comparação com outros presos no Brasil, né? Não, sem sombra de dúvidas. Se a gente for colocar nesses termos, então, só olhar para a Papuda mesmo, né, que tem presos ali, 10 presos numa cela que deveriam ter 2 pessoas, para você ter uma ideia de uma média de como a situação lá. E não é a pior penitenciária do Brasil. Pois é. Eu tive a oportunidade de conhecer a Papuda, nunca fui preso, viu, gente? Quero deixar claro aqui. Mas tive uma visita uma vez na Papuda e realmente nem se compara com o que são os presídios que a gente sabe que existem pelo país afora, né? Que é uma coisa completamente... Ainda é um dos presídios mais ajeitados aí do país. Sem dúvida, mas é que o nosso sistema carcerário como um todo é realmente de superlotação. Então esse é o cenário que a gente observa. Vamos falar de eleição, gente? Mudando aqui completamente. Adoro esse assunto. Tá na hora. Tá mais que na hora, já tá aí, já tá batendo na porta. O presidente Lula já tá se articulando. Agora há pouco a gente estava falando no ICL Urgente sobre as pautas que devem ser encampadas pelo governo, escala 6x1, por exemplo. Mas o presidente Lula não está olhando só para a eleição nacional, lógico, nas disputas estaduais também, uma disputa que é
muito importante, a do estado de São Paulo, e ele pediu ajuda até para o Geraldo Alckmin, né? O vice-ministro dele, que já foi governador de São Paulo. A CNN apurou que o sonho do Lula era realmente ter o Alckmin ou até o Fernando Haddad como candidatos no governo de São Paulo, só que nenhum dos dois está querendo assumir essa bucha. Então, tem uma terceira opção nesse xadrez, que é a ministra Simone Tebet, um nome forte. A Tebet teria que mudar de domicílio eleitoral e se filiar ao PSB. Aliás, quando eu entrevistei a Simone Tebet no ano passado, a gente falou sobre eleições também. E, à época, ela não deu grandes sinalizações, mas deixou muito claro, Chico, e Juliano, que tem uma ótima relação com o presidente Lula e com o Alckmin também. E o que o presidente Lula decidisse para ela, assim, foi uma coisa no sentido, exatamente a frase que ela disse, eu não vou me lembrar, mas ela disse algo no sentido de vai me chamar para o trabalho, eu vou, entendeu? O trabalho que ele decidir, eu estarei lá a serviço desse trabalho. Até eventualmente, porque à época eu perguntei sobre ser vice do presidente Lula, mas sabia que tinha essa possibilidade no governo de São Paulo também. Então ela não descartou realmente essas duas possibilidades. Eu imagino que possa ser um nome forte, sim, para disputar provavelmente com o Tarcísio, né, do lado da extrema-direita. Pois é, Gabi, essa é um dos palanques mais importantes. Obviamente, aqui nós temos um percentual de quase 20% de todos os eleitores do Brasil estão no estado de São Paulo. Então é uma disputa muito importante para o quadro nacional. O que eu sei aí do que eu estou acompanhando? Existem nesse momento 5 nomes na mesa, para 4 posições diferentes no time. Esse ano tem eleição para governador, vice-governador, para senador, as 2 vagas do Senado. Então são 4 vagas, governador, vice, senador 1, senador 2. Quais são os nomes que estão na roda para ocupar essas posições? Geraldo Alckmin, hoje pouco provável, porque o mais provável é que ele seja candidato a vice, a não ser que o presidente Lula tivesse um nome que realmente fosse representasse uma expansão para algum outro grande partido do Centrão. Digamos que o PSD quisesse indicar o vice do presidente Lula, ou o MDB quisesse indicar, e nesse caso não seria o Alckmin. Como isso não está dado, o mais provável é que isso não aconteça, a tendência principal é o vice-presidente Geraldo Alckmin continuar na chapa. Sobram, para ocupar essas 4 posições, Fernando Haddad, que é o número 1 do Lula para o governo, ele não quer ser candidato. Marina Silva, que quer ser candidata ao Senado, já colocou seu nome na rua. Eu falei com ela recentemente, é o desejo pessoal dela mesmo. A Simone Tebet e o Márcio França, que já lançou seu nome já há alguns meses atrás como pré-candidato ao governo. Então você tem 4 nomes aí. PSB, PT, com o Fernando Haddad, né? Marina, que representaria a federação PSOL e Rede, então contemplaria também esse setor, e a Simone Tebet, que teria que vir para algum desses partidos, né? Porque o MDB aqui em São Paulo está no pacote do Tarcísio de Freitas. Ainda se fala, Chico Sá, agora cada vez menos força, do próprio Guilherme Boulos, né? Mas assumiu muito recentemente o ministério, então não é o desejo dele sair do ministério. E se falou também do Raí, ex-meio-campista do São Paulo, da seleção brasileira, que é um nome muito próximo da esquerda e que o presidente Lula teria convidado o Raí para se filiar ao PT, para eventualmente ser candidato a algum cargo majoritário. Mas o que está rolando mesmo forte é Haddad, França, Marina e Tebet. E esse seria um belo de um time, né, para ocupar essas 4 posições. Só teria que ver quem joga em qual posição. Hoje a tendência principal seria Haddad e Marina para o Senado, oferecendo aí a candidatura ao governo para Simone Tebet, só que aí tem o problema do partido, porque o Márcio França é do PSB e a Simone Tebet teria que ir para o PT. Difícil a Simone Tebet ver ela filiada ao PT, alguém que é do MDB, né, do Mato Grosso do Sul. Se ela se filiar ao PSB, até em entrevista aqui no ICL Notícias, o Geraldo Alckmin disse que ela seria muito bem-vinda, né, Chico? Ano passado também, você deve se lembrar. Exatamente. Olha, o Geraldo Alckmin, ele ganharia a eleição aqui em São Paulo. Seria um nome para bater o Tarcísio, um nome muito forte, porque ele não tem a rejeição no interior que qualquer nome do PT teria, ele é forte no interior, tem uma nostalgia em torno do governo dele, ele viria para bater o Tarcísio, seria jogo para valer. Isso significaria, praticamente selaria a vitória do Lula na eleição presidencial, porque é importante ou ganhar São Paulo ou perder de pouco. O Haddad foi muito responsável pela vitória do Lula na eleição de 2022,
porque perde com pouca diferença, ganha na região metropolitana de São Paulo e leva o Lula à vitória. Foi eleição, a gente sempre pensa que é óbvio que o Nordeste foi fundamental, a virada se dá lá, mas sem São Paulo, com aquela performance de votos, a eleição iria para o espaço. Então, é importante, mesmo perdendo em São Paulo, perder por pouco. O Alckmin, a meu ver, ganharia a eleição aqui. O Haddad é mais incerto, mas chegaria com uma estupenda votação perto do empate, o que daria também uma folga a Lula para ganhar voto no resto do Brasil. Então, a preocupação do Lula é essa. Ele não pode ter uma eleição... ele não pode deixar uma diferença gigante aqui em São Paulo, Exato. senão compromete a eleição. A Simone Tebet também é uma candidata com muita força, mas vai ser testada, né? O Haddad já foi, obteve uma grande votação, e o Alckmin nem se fala. Ex-governador, tem uma história e teria chance, e tem muita penetração no interior com os setores mais conservadores, o que não é o caso do Haddad. Poderia ganhar a eleição do Tarcísio de Freitas. Aliás, Chico, acho que é bom lembrar que o Tarcísio acabou de assumir também publicamente, de declarar um apoio ao Flávio Bolsonaro. Tudo bem que isso não anula a possibilidade ainda de ele eventualmente sair como candidato se sentisse que seria muito bom, muito vantajoso politicamente para ele. Mas já decidiu apoiar publicamente o Flávio Bolsonaro. Estava sendo pressionado para isso. Porque ele estava muito tímido, ainda ficava aquela coisa meio... Autorizava o nome dele para as pesquisas, o nome dele está na pesquisa. Sabe? E ficava aquela coisa, aquele jogo duplo o tempo inteiro. Acho que agora ele mostrou que vai mesmo para a disputa aqui em São Paulo. Mas tem jogo para o campo progressista aqui em São Paulo. Não é uma eleição morta. Agora, no caso da Simone Tebet, acho que é importante fazer uma referência também. Ela não tem nenhuma tradição com a esquerda. Sim. Né? Ela nunca foi de partido de esquerda. Ela tem sido uma ministra muito leal ao presidente Lula. Sim. A verdade seja dita, assumiu uma posição na campanha de 22 que foi estratégica. Ela ia para o enfrentamento, ela ia para o ataque contra o Bolsonaro. E isso permitia que o presidente Lula tivesse uma folga para poder falar de proposta, falar do Brasil, etc. Então, a Simone Tebet, tanto na campanha de 2022 quanto no governo, tem sido uma figura leal ao presidente Lula, é verdade. Agora, o que ela pensa para São Paulo? Porque o cálculo, ele também não pode ser só eleitoral, sabe, Chico? Claro que, do ponto de vista eleitoral, quanto mais longe da tradição de esquerda, como é o Haddad, que é uma pessoa que tem quase 40 anos de militância no PT, ou do PSOL, ou a Marina, né? Quer dizer, quanto mais fora do campo da esquerda, mais chance de conseguir dialogar com aquele eleitor mais conservador do interior de São Paulo. Exato. É verdade. Mas tem que saber o que a pessoa defende, né? Porque também tem que ter um programa, também tem que ter propostas. A Simone Tebet defende as privatizações, os pedágios, historicamente sempre foi uma defensora desse modelo. Né? O partido dela está, inclusive, no governo do Tarcísio. E o Tarcísio colocou pedágio aqui em São Paulo até em pista de motocross. E o próprio Alckmin também, vamos lembrar. O próprio Alckmin, quando foi governador também, quer dizer, muito confronto com a esquerda. Então, para que a Simone pudesse se tornar a candidata do presidente Lula e ser abraçada pelas forças de esquerda, ela teria que mostrar também comprometimento com algumas posições, como, por exemplo, mudar a política de segurança pública de São Paulo, que é um desastre, e que é a mesma que vem dos governos dos tucanos. Aliás, ela tem se posicionado, é um campo que ela tem se posicionado fortemente. Exatamente. Né? Então, segurança pública é um tema, Sim. Relação com o setor privado é outro tema, né? Porque a formação da Simone Tebet é muito mais liberal do que de esquerda, progressista. Então, para que ela também seja um nome que circule e possa ser abraçada por esse campo, ela teria que também colocar fazer algumas uns posições ajustes, na mesa. sim, no posicionamento. Isso é importante, gente. Agora, eu quero lembrar que a todo mundo que está nos acompanhando, a gente virou o ano e voltamos com a nossa Revista Liberta. Né? A gente está fazendo análise aqui no programa, todos os dias a gente chega aqui ao vivo, mas tem as análises ali para quem gosta. Gente, eu sou suspeita porque eu sou revisteira desde o começo. Aliás, quando eu comecei no jornalismo, eu achei que eu ia ser... Eu peguei o final, né, Chico? O último suspiro das revistas no papel. Impressas. Muito ali. Mas a nossa Revista Liberta, que é a digital, edição número 18, que está saindo agora. Caramba, a gente já chegamos na edição 18. É, assim, uma loucura, né? Voou, parece que outro dia que a gente estreou com a Revista Liberta.
nessa semana o destaque é a celebração, a vitória do Brasil no Globo de Ouro, e como a cultura está sendo uma força de resistência também contra o autoritarismo. Quem assina essa capa? Tô nessa aí, com o professor Castro Rocha. Uau, hein? Nossa! Semana eu trabalhei também, viu? Ilustre essa capa, né? Eu assinei o primeiro artigo na semana passada, então quem já está assinando vai ver um artigo sobre o Banco Master. Excelente. Não tão bem escrito como os textos do Chico Sá, que é uma autoridade literária brasileira. Não seja humilde, professor. Literária e jornalística. Tá bonita essa capa aí, hein? Tá bonita. Aroeira cuspindo fogo aí contra Aroeira mandando ver. E o Wagner Moura aí. É o santo guerreiro contra o dragão da maldade, para lembrar do Glauber Rocha. Excelente. Aliás, o discurso do Wagner Moura foi brilhante, né? Falando de trauma geracional. Deve ser assunto aí num certo programa, em breve também, esse trauma geracional. Mas a gente tem artigos semanalmente, tem colunas fixas, tem o Leandro Demore, por exemplo, o Luiz Costa Pinto, a Márcia Tiburi, o Jamil Chad, enfim, e tem os artigos especiais, o Juliano Medeiros também assinando recentemente artigo lá na nossa revista Liberta. Vale muito a pena acompanhar, gente. Eu realmente acho que dá para aprofundar e digerir também melhor os assuntos da semana, né? Muita coisa. Na revista Liberta a gente condensa tudo isso e você pode virar assinante entrando em icl.com.br/revista. Vamos voltar a falar aqui dos nossos assuntos relacionados a pedidos de prisão domiciliar do Jair Bolsonaro. Tem uma novidade nessa história que é a seguinte, gente, que nós não falamos aqui ainda nesse primeiro bloco do N2. Aliás, Juliana Medeiros fica um pouquinho mais aqui com a gente, não estranhe não, fica um pouquinho mais com a gente hoje. Os bolsonaristas, eles protocolaram com a Corte Interamericana dos Direitos Humanos, sim, dos direitos humanos, né? Usar isso na mesma frase é algo inédito, eu nunca imaginei que eu faria isso na minha vida, mas cá estamos. Eles fizeram uma petição pedindo que o Jair Bolsonaro volte para a prisão domiciliar, um pedido de mais de 30 páginas. Tem um trecho aqui que a gente destaca, coloca aqui na tela para vocês, e eu acompanho na leitura também para quem só nos ouve, que diz o seguinte: que o Estado brasileiro adote de forma imediata todas as medidas necessárias para substituir a atual forma de privação de liberdade do beneficiário por prisão domiciliar de caráter humanitário. Eu chamei atenção para isso no começo do programa. Como meio idôneo e proporcional para proteger a sua vida e integridade pessoal. Esse foi o pedido que foi protocolado lá na corte. Os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão dizendo que ele é uma pessoa idosa, de 70 anos, com múltiplas comorbidades e que ele corre um risco iminente de morte no regime fechado. E é uma loucura, mais uma vez, essa história, a gente lembrar como o Jair Bolsonaro sempre falou dos direitos humanos, né? Enfim, que a cadeia era um lugar de bandido e que se não quisesse ir para a cadeia, foi algo que ele disse no passado. Se a gente for puxar o histórico, tem muitas frases, mas essa foi uma delas, né? Dizendo não quer ir para a cadeia, só não cometer crimes. Enfim, mas vamos falar dos meandros jurídicos dessa história, se isso realmente poderia acontecer. Eu acho que é o mais importante, o que mais o nosso chat está querendo saber a partir dessa petição que foi protocolada. Então, vou chamar aqui o nosso professor, doutor Valber Agra, para conversar com a gente. Professor, estava com saudade, bem-vindo aqui ao N2. Eu também, boa noite a todos e a todas, a você, Gabi, ao Juliano e ao Chico. Cada vez que eu vou para o ICL, eu fico mais animado. A gente também fica animado. Coisa boa, professor. E já passando a bola para o senhor, professor, já te pergunto sobre a possibilidade de conseguir algo realmente na prática, essa petição junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos, ou eventualmente não conseguir, mas fazer uma pressão maior ainda ao Supremo Tribunal Federal, lembrando que agora o presidente Jair Bolsonaro foi transferido para Papudinha e com benefícios que foram listados no documento que foi divulgado ontem. Em uma resposta bem sucinta, eu diria que é menos zero. A possibilidade disso dar algum ensejo é menos zero. Lá atrás, no apogeu da repressão do governo Bolsonaro,
quando nós estávamos na Covid, eu subscrevi uma petição para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, alertando que o Estado brasileiro, e era política de Estado, não estava tomando as medidas necessárias para o enfrentamento do Covid. Você veja que foi literalmente um genocídio. E nós não obtivemos sucesso. Não obtivemos sucesso por quê? E veja que foi uma política de Estado, não foi uma política individual. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, como o próprio nome deixa claro, eu tenho que fazer um assinte muito grave. O genocídio seria um assinte muito grave da Covid. Só que isso é a questão material. Faltam as questões procedimentais. Quais são essas questões procedimentais? Bolsonaro tem legitimidade para assim fazê-lo? Não. O que é legitimidade? Poder entrar com ação. Os deputados que assim entraram têm legitimidade? Eles poderiam entrar com ação? Não. Quem é que pode entrar com ação? Ou um Estado, ou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. A comissão. Nesse caso específico, o que se quer não é garantir um direito fundamental. O que se quer é garantir um privilégio, burlando o preceito e o princípio da legalidade. No despacho bem fundamentado do ministro Alexandre de Moraes, ele deixou claro. Disse, quero fazer uma perícia. Por quê? A prisão domiciliar não deve ser tratada como uma sinecura, uma forma de se fugir a uma sanção penal. Uma prisão domiciliar, ela é excepcional. Excepcional por quê? Por causa da idade? Não só apenas por isso, mas principalmente por uma doença grave que gere uma debilitação e que essa debilitação não possa ser tratada na cadeia. E quem vai dizer isso? Seremos nós? Não. É quem? É, obviamente, essa perícia que o ministro Alexandre de Moraes mandou fazer. Então, veja, tentar entrar na Corte Interamericana de Direitos Fundamentais, baseando-se no poder, quase que um poder divino do senhor Eduardo, porque está lá Bolsonaro, porque está lá nos Estados Unidos, para estovar a legalidade, o Estado Democrático brasileiro, que ele tenta, veja que coisa paradoxal, ele tenta quebrar o Estado Democrático e depois vem atrás de um direito fundamental. Quem não respeitou direito fundamental algum, vem agora rogar para que esse direito fundamental seja feito. Então, chance disso prosseguir, -0. Mas o efeito não é um efeito jurídico. Foi, obviamente, um efeito retórico. E o que nós deveríamos fazer é deixar bem claro que está se tratando não é um direito fundamental, coisa que eles nunca cuidaram. O que está se cuidando é de um privilégio. Porque a sala de Estado Maior já é um privilégio, mas um privilégio legal. A lei admite determinados privilégios, determinadas exceções. O que a lei não admite é privilégio odioso. O que o presidente e os seus correligionários estão tentando é um privilégio odioso, depois de uma Revolução Francesa, quase lá mais de 200 anos da Revolução Francesa, e que eles tentam o quê? Agora instituir uma sinecura particular para ele. Doutor Valber, prazer falar com o senhor mais uma vez aqui. Queria que o senhor comentasse um pouco com os nossos espectadores aqui, porque para quem não conhece, como é que funciona esse sistema interamericano de direitos humanos, né? Tem a Comissão de Direitos Humanos, que fica lá em Washington, a Corte, que fica em San José, na Costa Rica, que julga casos bem relevantes e bem graves. Eu lembro de um caso, o Gabi, Chico, doutor Agra, que eu acompanhei em loco, lá em São José, na Costa Rica, que era o julgamento dos juízes da Suprema Corte de Honduras que foram depostos depois do golpe contra o presidente Manuel Zelaya. O golpe que, depois do presidente Manuel Zelaya, também desfez a Suprema Corte. Então, era uma ação desses ministros da Suprema Corte pedindo à Corte Interamericana de Direitos Humanos que o Estado hondurenho reconhecesse que houve ali uma violação de direitos fundamentais, o que foi decidido pela Corte. A Corte acabou decidindo que sim, naquele caso. Então veja o que nós estamos falando de casos de altíssima repercussão nacional ou regional. É possível que um caso como esse do Bolsonaro, que óbvio que teve repercussão política no Brasil, mas que foi julgado dentro do devido processo legal, seja apreciado sequer pela Corte, ou isso vai ser engavetado lá, doutor Agra? Eu acho que não chega nem a ser engavetado.
E aí vou tentar explicar. Veja só, primeiro tem que ser um direito fundamental. O que ele quer com esse pedido é uma exceção a uma regra. E o que é exceção à regra? É a prisão domiciliar. Essa prisão está prevista no ordenamento jurídico brasileiro? Tá. O Brasil está deixando de aplicar? Não. Apenas foi-se dito o quê? Comprove as molduras fáticas para que a lei possa ser aplicada. A lei, para ser aplicada, tem que ter uma moldura. Bolsonaro realmente tem essa doença que merece ser tratada em casa, que o debilite dessa forma? Quem vai dizer isso vai ser, obviamente, a perícia que foi feita. Mas, para que seja apreciado pela Corte Interamericana de Direitos Fundamentais, tem que haver uma falha na política do Estado. Houve uma falha na política do Estado? Não. A prisão domiciliar foi prevista? Foi. Apenas o caso dele não se amolda ao que nós dizemos, a fato espécie, a descrição do que seja uma prisão domiciliar. Então, o que é que ele está querendo? Um privilégio para ele. A competência da Corte é uma competência residual. Quando há uma falha, ou uma falha do ordenamento jurídico, ou quando há uma assinte ao Estado de Direito, como no caso de Honduras. Esse caso se configura como um ou outro? Não. Então, esse caso tem condição de prosperar na comissão? Ele vai ser ao menos analisado na comissão? De forma alguma será. De forma alguma. Doutor Valber, aquela questão ainda do rompimento da tornozeleira, aquele episódio conta nesse momento também, né? Ele estava numa condição, usufruindo do direito da domiciliar, ele rompe, não sei se para fuga ou não, mas aquela desobediência, para dizer o mínimo, aquilo afasta hoje da volta para o seu domicílio. Ou eu estou enganado? Um pouquinho enganado, Chico. Opa, assim é que eu gosto. Eu digo isso com um pouquinho de pesar. Mas por quê? Porque naquela época não tinha um trânsito em julgado. Ah, sim. Agora já há o trânsito em julgado. Agora não caberia mais, como já é definitivo, ele está em prisão domiciliar. Ele estava numa prisão domiciliar porque ele descumpriu normativas expostas pelo ministro Alexandre de Moraes, com aquela transmissão que o ministro proibiu terminantemente, e assim ele fez. E veja, onde ele está na Papudinha, ele tem todos os requisitos e as garantias que qualquer sala de Estado-Maior europeia teria. Por exemplo, ele tem atendimento 24 horas. Ele pode tomar banho de sol a qualquer momento, ele pode fazer exercício a qualquer momento. Ele tem condição de ter todas as alimentações fora. Ou seja, para que ele tivesse uma prisão domiciliar, a debilitação física deveria ser de tal monta que não tivesse condições dele receber os atendimentos aqui. Aí você vai dizer, por que a Collor então obteve a domiciliar? Por uma questão bem simples. Ele está com mal de Parkinson, em um estado já designado por uma junta médica, que depois houve uma segunda junta médica, e esse estado, acho que é Parkinson ou Alzheimer, acho que é Parkinson, já está, de certa forma, avançado. Muito bom. Professor, eu até acho que esclarece muita coisa essa pergunta que você fez aqui, Chico, porque eu também queria trazer para o professor. Mas eu queria aproveitar a sua presença para trazer uma outra história que está ocupando o nosso noticiário desde o final do ano passado, que é o caso do Banco Master, já trazendo atualizações. Agora há pouco a gente falava sobre isso também, do ministro Dias Toffoli reduzindo de 5 para 2 dias essa última informação mais recente, né, mais quente essa informação, o prazo para que a Polícia Federal colhe os depoimentos dos investigados nesse caso do Banco Master. E os depoimentos, eles estavam previstos para acontecer entre os dias 23 e 28 de janeiro, mas o Toffoli pediu para que a Polícia Federal traga um novo cronograma, apresente uma sugestão de um novo cronograma por limitação de pessoal e disponibilidade de salas no Supremo também. Essas foram as justificativas. Também, nessa semana, o ministro ele tem criticado o que ele chama de descumprimento de prazos, cobrou uma falta de empenho da Polícia Federal. Enfim, tem muitas idas e vindas nessa história, né, professor? Não dá para puxar todos os fios aqui agora, mas tem a história do TCU também, envolvendo
o Banco Central, tem o componente dos influenciadores criticando o BC também, o envolvimento do próprio Vorcário, investigado, preso essa semana, mais uma vez, nesse caso. Eu quero ouvir toda a sua análise a respeito desse caso do Banco Master, mas somado a isso, acho que não te ouvi ainda, quero saber o seu posicionamento, a sua opinião quanto ao Código de Conduta, que é uma proposta do ministro Fachin. Ele tem liderado essa proposta, né, para estabelecer regras éticas mais claras para os ministros, de uma maneira geral. Então, acho que seria uma oportunidade também de te ouvir sobre isso. Vamos lá, mas você quer me deixar desempregado. Você sabe que eu advogo de forma bastante no STF. Mas vamos lá, não tem problema nenhum dizer isso, não. O STF tem dois problemas, que em relação à legitimidade dele. O primeiro são as decisões monocráticas, ou seja, várias vezes, em vários locais, se critica que são 11 ilhas e essa crítica não é de todo desarrazoada. E o segundo problema vem a ser a determinada postura desses ministros. Nós temos uma corte, isso é fato notório, extremamente politizada. Mas politizada por quê? Porque ele não exerce só uma juridicialização. Ele se intromete várias vezes em decisões que são notoriamente políticas. Mas se intrometem por quê? Porque há um vácuo dos agentes políticos. Se não houvesse esse vácuo, e todos sabem que não há vácuo de poder, o Supremo não teria que adentrar nessas searas. Então, um código de conduta, que é a base que se está pegando o ministro Fachin, o Código de Conduta alemão, seria algo extremamente salutar, mas que os 11 ministros pudessem discutir. Os 11 ministros evitando corporativismos das instâncias outras do Poder Judiciário, que com toda certeza irá haver, como é notório em toda categoria profissional, que haja corporativismo. Então, o Código de Conduta do STF seria algo extremamente salutar e benfazejo para esse STF, porque iria dotá-lo de maior o quê? De maior legitimidade e autoridade das suas decisões. Você vê, por outro lado, determinados senadores, a postura desses senadores agressivas, ofensivas em relação a ministros do Supremo, também é algo que eu posso dizer, como de certa forma, teratológico. Caso Master. O caso Master é a pior ignomínia. Eu duvido os casos anteriores que houve no sistema financeiro. A primeira pergunta é: como é que um caso desse chega a essas proporções? Porque lá atrás, há 6 meses atrás, todo mundo sabia que o CDB do Banco Master era 140%. Como é que alguém vai emprestar em 140% da taxa DI? Dinheiro não nasce em árvore. Se dinheiro não nasce em árvore, obviamente que isso seria uma ciranda financeira. Então, nós vamos ver que o Banco Central demorou a agir. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, competência. Porque há a possibilidade do envolvimento de um deputado federal. Teria visa atrativa para o Supremo decidir isso? Claro que não. O Supremo não é instância a recursar a última de todos os processos, nem muito menos avocatória. Nem muito menos avocatória. Isso, há alguma conexão para que o Supremo faça isso? Não. Então a competência não poderia nunca ter sido do Supremo. Seguisse todo o processo normal. Estranha-se isso, porque na maioria das vezes, quando é um caso dessa envergadura, prefere-se as instâncias ordinárias. Claro. Primeira, segunda, terceira. Sim. Esse é o primeiro caso que eu vejo no sistema financeiro onde as partes querem ir ao Supremo. Que me chama a atenção. E estava rolando investigação aqui, né? Quem deve fazer a investigação é a Polícia Federal. Isso daí está na Constituição. Está na Constituição. Houve vazamento, apure-se os vazamentos. Mas a questão tem de 5 dias para 2 dias. Isso é uma questão gongórica, me desculpem. São 11 pessoas para serem ouvidas. Um depoimento desse aí é, em média, 3, 4 horas. Você acha que em 2 dias vai dar para se ouvir 11 pessoas? Então essa questão não é uma questão principal. As provas vai tudo para o STF, depois volta para federal. Rapaz, isso vai chegar no Ministério Público. Os peritos foram indicados por Toffoli. Os 5 peritos, ou 4, se eu não me engano, são 4 peritos de renome nacional.
Então não adianta se foi indicado por Toffoli ou não, a legitimidade dele já os ampara. Mas a questão principal é, houve um roubo, houve. Quem são os culpados? Agora, o que é interessante nisso é que se tem uma coisa socialista no Brasil, é o escândalo do Master. Por quê? Porque englobou do PT ao PL. Ou seja, ele distribuiu dinheiro aos agentes de várias searas partidárias. E nós não discutimos isso. Nós encobrimos, para vocês terem uma ideia, está lá nas reportagens, inclusive do ICL, foram 750 milhões somente para pagar pareceres e tratativas conjunturais, ou seja, a lobby, ou RI, melhor dizendo, relações institucionais de doutos da República. Então, veja, é um escândalo que vai repingar em todos os setores dessa República. Daí, uma determinada cobertura, e a gente fica dizendo, não, a cobertura de I, a cobertura de B. Como é que esse caso chegou nessas proporções, meus senhores? Como é que alguém avoluma isso? Ninguém sabia que o camarote dele, ano passado, custou 40 milhões? Ninguém sabia do derrame? Todo mundo falava isso na Sapucaí. Eu estava lá e já sabia de quem era a pessoa. Será que ninguém sabia que um DI de 140%, eu queria um DI para mim de 140%, a taxa DI. Eu queria, assim, imploraria, inclusive. Agora, houve uma hecatombe sistêmica e veja que contradição. Veja como é a vida. Quem é que está lutando para que esse caso seja apurado? O sistema financeiro. Não, o sistema financeiro está lutando, quanto mais, claro, ele é que levou o calote. Claro. Ele, o fundo dele é que vai ter que se amparar um fundo, um rombo de aí 38 bilhões. Então, veja, é uma questão interessante essa, né? Essa pressa, aquele arrumadinho para subir o caso para o STF, normalmente você quer descer. Você quer ir lá para a sua paróquia, disputar o jogo jurídico lá na sua paróquia. Não, ali era uma pressa tão agigantada que pegaram, professor, é um contrato que não está assinado, é um papel ali que, em nome do deputado. Acharam um papel em nome do deputado, uma promessa de possibilidade de um negócio imobiliário. Né? Bota o elevador e sobe para o Supremo. Essa pressa eu nunca tinha visto. Para alguém querer que uma situação dessa seja discutida no Supremo, é um voo para o céu direto, sem escala no purgatório. É a certeza plena. Perfeito. Não precisa resposta melhor, professor. Eu acho que sim também, professor. Agora, acho que Valber também deixou muito claro aqui sobre as respostas, né, que precisam... Essa questão da transparência mesmo, né, de ser colocada com a questão do Código de Conduta também, professor. Acho muito fundamental essa discussão. Agora, ontem, Gabi... Diga, Chico. Te pedindo licença, claro, aí. Então... Eu comentei do Código de Conduta que o Edson Fachin quer adotado o modelo alemão, se eu não me engano, e um dos nossos espectadores, professor, falou, não, mas não precisa disso, porque já temos o Código de Magistratura e a própria... Assim, o Código de Magistratura já diz tudo o que teria nesse Código alemão de impor ali uma ética no ambiente. Como o senhor entende mais do que eu e do que o espectador, queria que o senhor esclarecesse. Veja, um código alemão que permite que um juiz que seja condenado seja aposentado compulsoriamente com salário integral. Ou seja, você rouba e recebe um prêmio, que é uma aposentadoria compulsória, porque a chancela, no século XXI, de moral, de dizer que você é ladrão, no Brasil, infelizmente, não vale nada. Você permitir que um juiz, que um promotor, locupletando-se não, foi uma palavra forte, mas aproveitando-se da sua exposição, possa ser candidato e o promotor continuar sendo promotor. Você permitir que o princípio da vedação do nepotismo possa ser quebrado através de nepotismos cruzados e você falar que não há necessidade de reformulação,
O problema é quando o barco vai afundando e os parâmetros morais ficam cerceados, ninguém faz, obviamente, nada de forma filantrópica. Vira-se um salve-se quem puder e fica se disputando a tapa pelas mínguas do orçamento. Um orçamento em torno aí de 6,5 trilhões, onde o sistema financeiro com mais do que 4. Aí, o que sobra, as migalhas, vai ser disputado pelo restante da sociedade, e a sociedade fica espantada, porque para os mais desvalidos, os mais de 50% mais pobres da população, sobra muito pouco. E ainda nós temos algumas anomalias, como a questão, por exemplo, do BPC, que seria a gente tratar em outras horas. Professor, sempre um prazer te receber aqui no ICL mais uma vez. Obrigada e obrigada por ajudar a gente a entender todos esses imbróglios da nossa república. Até a próxima. Olha, saudade mata, viu? Não me deixem mais longe tanto tempo. Não queremos também, professor, sofrer de saudades. Um abraço, aliás, boa tarde a todos e a todas. Eu usei imbróglios Obrigado, aqui, porque toda professor. vez que o professor vem, a gente aprende pelo menos uma palavra nova. Então aqui eu fui anotando mentalmente. Da Escola do Direito do Recife, é da turma Tobias Barreto, não é brincadeira. É isso mesmo, professor. Obrigada. Obrigado e uma boa noite a todos e a todas. Até mais, querido. Até mais, professor Valber Agra, conversando aqui com a gente no ICL Notícias segunda edição. Gente, quero voltar. Agora há pouco a gente estava conversando sobre eleições. Eu quero voltar a falar dessa pesquisa de opinião que o ICL vai apresentar os dados logo menos, dia 22 de janeiro, também conhecida como quinta-feira que vem. Então, em menos de uma semana, porque acho que vai ser fundamental para a gente pensar o Brasil, pensar em estratégias do campo progressista, para o campo progressista, melhor dizendo, agora nas eleições que estão se avizinhando. Eu estou, assim, muito ansiosa. É uma pesquisa sobre o que pensam os brasileiros, né, Chico? Sim, é comportamento geral ali, como dizia o Gonzaguinha. De política à religião. Política, religião, tem tudo ali. A partir desse quadro, né, desse diagnóstico, até um candidato a deputado federal, estadual, ele vai ter ali um tabelão para se debruçar e pensar com quem ele vai conversar. Então, daí a importância dessa pesquisa. Tem perguntas na seara da segurança pública, que também vai ser um debate crucial agora para as eleições. Como já falei, da religião também, tem sobre feminismo, enfim. Tem realmente um escopo muito grande e abrange o Brasil inteiro. São mais de 10 mil, né, pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa ao todo. Então, tem muitos dados para a gente vasculhar, entender e poder aplicar nesse estudo de eleições que vem por aí. Vai lá em icl.com.br/pesquisa, garante a sua vaga. Não vai ser só o Eduardo Moreira que vai estar nesse evento, tem muita gente dos nossos, o Castro Rocha, o Luiz Costa Pinto, o Gessé Souza, Luiz Eduardo Soares, enfim, tem realmente um grupo muito... Timaço. Cacife altíssimo. Timaço, cada um aí na sua área, mas um timaço. E pesquisa, gente, é um negócio tão importante, porque a gente está muito acostumado a ver pesquisa eleitoral. Isso. Mas essas pesquisas que fazem uma radiografia da opinião pública são tão importantes para a gente entender. Porque, claro, a gente está aqui, pensa muito parecido aqui no ICL, quem está nos assistindo é porque também gosta da forma como a gente interpreta o mundo, mas entender como é a sociedade na sua diversidade, na sua pluralidade é fundamental. A gente fica se perguntando, mas como é que pode? Está faltando água, está faltando energia elétrica, tem criminalidade, como é que as pessoas votam no Tarcísio? Como é que elas votam no Ricardo Nunes? Essa pesquisa vai explicar. Que envolvem percepções de mundo, medo, preconceito, uma série de camadas que vão se sedimentando e formando uma percepção da realidade que se vai se tornando majoritária. Então, é um produto de primeira necessidade essa pesquisa do ICL. Parabéns à turma que tocou esse projeto. É isso aí. E vai lá em icl.com.br/pesquisa para acompanhar os resultados que vão ser divulgados 8 horas, quinta-feira que vem. Seguimos? Seguimos. Aqui, falando dos assuntos da nossa república, pessoal. Seguimos. Agora há pouco a gente falava sobre essa decisão do Alexandre de Moraes de transferir o ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha e também sobre o encontro da Michelle Bolsonaro com o Alexandre de Moraes e com outros ministros
do Supremo Tribunal Federal e de como as opiniões estão divididas dentro da corte sobre esse assunto, sobre a possibilidade do Jair Bolsonaro ir ou não para uma domiciliar, que é ali o esforço que a Michelle Bolsonaro está fazendo nessa peregrinação. O interessante dessa história, de observar também, é que vai ter uma perícia médica, porque o laudo sempre tem que sair quando há uma transferência, né, para um preso entrar na sua cela. Antes ele tem que passar obrigatoriamente por uma avaliação, por uma perícia médica. Então, ele vai fazer, aliás, já fez, porque já está na papudinha, mas o resultado vai sair, tem um prazo máximo de 10 dias para uma entrega de laudo médico. Então, a partir disso, fica mais claro, porque ali na lista, por exemplo, ontem que foi divulgada, de todas as comorbidades do Bolsonaro, pela família dele, eles divulgam publicamente, jogam para a plateia. Então, é importante que se tenha um laudo médico aí sim, especialista, para poder falar a respeito disso. Acho que a Cristina Serra está batendo aí na porta para vir conversar com a gente sobre esse assunto, né, Cris? Boa noite. Boa noite, Gabi, Juliano e Chico, e a todo mundo que está aqui com a gente. Boa noite, querida. Então, já te ouvindo, Cris, sobre a possibilidade, a partir desse laudo médico, que ainda vai sair o resultado, a gente falava agora há pouco de uma domiciliar, que é o pedido da família, mas até eventualmente de ser transferido para um hospital penitenciário. A questão aí do Bolsonaro, né, é que a família não sossega, acha que não aceita a prisão, ou não entende, ou não quer entender o que é prisão. Né? Prisão é prisão, com as condições ali, com um conforto, evidentemente, mínimo, né, de sobrevivência, para um sujeito que tem 70 anos, que tem algumas doenças e tal, mas que, assim, tudo que a gente sabe das condições em que ele está encarcerado são condições muito boas, né? Nem se fala, nem se compara com a situação média dos presídios brasileiros, né? Não dá nem para comparar. Mas o vídeo que foi divulgado da Papudinha, onde ele está agora, é um local excelente, inclusive com uma área externa, né? Pode pegar sol a hora que quiser, né? É maior, a área toda de que ele dispõe é maior do que muitos imóveis no Brasil, onde vivem famílias inteiras, né? Famílias grandes compartilham um espaço equivalente a esse que ele está tendo na Papudinha. Então, assim, tem que acabar com essa história, gente. Sabe, de toda hora ficar questionando, né? Sofreu isso, sofreu aquilo, uma hora caiu, outra hora é soluço, né? Ele tem, inclusive, assistência médica agora, 24 horas. Então, ele pode perfeitamente ficar onde está. Eu fico me perguntando, né? Cadê o histórico de atleta, né? Ele não era um cara, né, em perfeitas condições de saúde na época da Covid, que não queria nem tomar vacina. Então, assim, aquele cara que a gente viu na época da Covid se transformou, coitadinho, né, num idoso cheio de achaques. Não pode ter um ventinho mais frio que ele já tem algum problema, né? Isso tudo é teatro que a família fica fazendo, né, porque quer, de fato, a domiciliar. Né? Não se conforma que ele tem que cumprir uma parte da pena em regime fechado. A hora de ir para o domiciliar vai chegar de acordo com a lei, né? Se ele fizer tudo direitinho, não ficar dando trabalho na prisão, né? Como parece que quer dar. Então é isso, a família precisa criar fatos o tempo todo, primeiro para ficar na mídia, para que as pessoas não esqueçam dele, né? E segundo, porque, claro, não aceitam a prisão, querem a domiciliar. Eu acho até, viu, gente, que assim, eu acho que a gente dá muito espaço nas nossas discussões para a situação do Bolsonaro na prisão. Eu quero fazer aqui rapidamente um paralelo. Quando o Lula foi preso, a grande imprensa, a imprensa da direita, né, e a direita de uma maneira geral, ninguém falava no Lula. Era para o Lula ser esquecido. Eu acho que nós, da imprensa progressista, devíamos fazer a mesma coisa. Esquecer o Bolsonaro na prisão. Sabe? O que é importante agora é o ostracismo dessa figura. A menos, claro, que aconteça alguma coisa muito grave, né? Mas ficar reverberando toda hora o que acontece, né?
suspirou, espirrou na prisão, atende a uma estratégia de comunicação do campo deles, da família Bolsonaro. Total acordo, Cris. Eu acho que, já que ele está lá mais longe agora, para dentro do mato, esquece o bicho por lá. A gente não é? Mesmo com essa gritaria da família todo dia, mas deixa o homem no mato lá na boa vida dele, porque está numa prisão que é do tamanho e na maioria dos conjuntos habitacionais maior do que o Minha Casa Minha Vida. Então tá confortável, a família foi atendida, Michele conseguiu lá com o Xandão essa nova estadia para ele aí, essa nova hospedagem, deixa para lá. Uhum. Agora, Cris, tem esse tá, inclusive aqui o lead da nossa conversa agora há pouco, de que estariam divididos os ministros no STF, né? De que haveria uma divisão entre os ministros. Bom, certamente o Nunes Marques, né? E o outro ministro que eu sempre chamo de Anderson Torres, mas não é Anderson Torres. Que é o André Mendonça. André Mendonça. Terrivelmente evangélico. Terrivelmente evangélico. Esses certamente estão prontos para, se cair no plenário... O Fux, né? O Fux, dar a canetada para o Bolsonaro ir para casa, né? Mas... Segundo o Gilmar Mendes, na verdade, segundo a apuração da CNN, conversando com o entorno do Gilmar Mendes, ele tem dito também que acredita numa domiciliar. Não sei se daria canetada, mas que ele acredita que talvez a justificativa de saúde acabe levando o Bolsonaro para uma domiciliar, foi o que disse essa apuração. O que você acha disso, Cris? Você acha que realmente pode haver? Porque tem a ver um pouco também com o clima, com o ambiente, né? Os ministros mais pró-Bolsonaro estão muito isolados no STF, né? Para haver uma reversão, teria que sair da alçada do Alexandre de Moraes, né? Que hoje certamente não concederia essa domiciliar, e para a turma, na turma está agora está 5-0, né? Porque o Fux saiu da primeira turma, né? Então estaria 5-0, teria que reverter de 5-0, passar para 3-2 na turma. Será que tem alguma chance de haver uma alteração, pelo menos no curto prazo, em relação à possibilidade de uma domiciliar? Juliano, eu não acredito que na turma ele conseguisse. Agora, se essa decisão, perdão, se a defesa dele, por alguma razão, por algumas dessas artes processuais do direito brasileiro, conseguir levar para o plenário, aí eu tenho minhas dúvidas, sim. Porque, como você disse, você tem o terrivelmente evangélico, você tem Cássio Conká, você tem Fux. Lembrando que o Supremo agora está com 10 nomes. Só aí nós já temos 3 absolutamente certos a favor do Bolsonaro. Precisa de mais 3. Eu tenho dúvidas sobre 2 nomes. O que eles decidiriam? Eu não vou dizer porque eu não quero me comprometer. Mas, olha, um 5-5 aí, não duvido que se alcance fácil. do Bolsonaro, tá? Então, eu acho que essa apuração, claro, ela está em off, então você nunca sabe exatamente quem é que está falando, né? Qual é a origem dessa especulação. Mas, sinceramente, vendo o perfil do plenário, eu tenho minhas dúvidas, sim, se o Bolsonaro não conseguiria. Agora, na turma, não. Na turma, eu acho que ele não consegue. E, se for uma decisão monocrática do Alexandre de Moraes, aí não mesmo, né? Mas, enfim, Juliano, o que você falou, né? Tudo também vai dependendo de como a conjuntura vai evoluindo, né? Pressões também, muitas que a gente sabe que acontecem nos bastidores do Supremo. Todos os ministros ali têm conexões políticas, todos têm, alguns mais, outros menos, alguns lidam com isso de maneira mais permissiva, outros menos permissiva, mas essas pressões existem, né? Então, nunca dá para dizer assim, sabe, categoricamente, ele consegue, ele não consegue. Eu acho que no plenário há um risco dele conseguir. Bom, depois eu te mando uma mensagem para você me contar quem que você acha que pode. Vou mandar Eu já fiquei aqui já imaginando. Se eu falo, não aí não fale. Eles acompanham, né, gente? Você sabe que os ministros, ou pelo menos as assessorias,
Eles sabem tudo que é dito a respeito deles. Eu acho que o Gilmar vota fácil para soltar. Mandam mensagem. Já são 4. Ele solta qualquer um, quanto mais alguém que ainda tem uma força política e tal. Você contar 3 bolsonaristas, mas o Gilmar já deu 4. Um Fachin da vida. Eu acho que solta fácil. Chegar nesses votos é uma possibilidade. Fala, Cris. Não é difícil, gente, saber quem são os instáveis, os pêndulos, talvez, né? Que podem ou não. Sim. Isso, é só ver o comportamento de cada um. Claro. E as declarações também, ali as apurações de bastidores que aparecem muito por aí também na imprensa. Cris, quero trazer um outro assunto com você aqui. É sempre muito importante a gente estar de olho no que a extrema-direita está trazendo e no que está atacando, principalmente em um ano de eleição. Tem mais uma vez uma história do Nicolas Ferreira envolvendo o Pix, né? Agora, o deputado federal Rogério Correia, do PT, protocolou um pedido com a Advocacia Geral da União, junto à Advocacia Geral, para apurar a conduta do Nicolas Ferreira por conta desse vídeo que ele divulgou agora, com informações distorcidas e falsas sobre o Pix e normas da Receita Federal. Aliás, a própria Receita Federal já desmentiu essa história. Mas o que diz até o Rogério Correia? Que o Nicolas construiu uma narrativa de monitoramento oculto e controle da população numa campanha de fake news sem qualquer respaldo legal, gerando pânico, principalmente entre os trabalhadores informais. Tem até um trecho do pedido para a gente colocar aqui na tela, com mais detalhes dessa história. Então, diz o seguinte: o vídeo culmina em afirmações de cunho explicitamente mobilizador, ao sustentar que a liberdade não acaba de uma vez e que o governo estaria parando o Brasil aos poucos, conclamando implicitamente a necessidade de reação contra o chefe do Poder Executivo. O conteúdo, portanto, extrapola o debate técnico ou normativo e ingressa no terreno da deslegitimação institucional ampla. Até depois a gente vai trazer aqui a própria fala do presidente Lula a respeito disso, que reagiu. Mas a primeira vez, recapitulando essa história, que o Nicolas fez aquele vídeo com fake news a respeito do Pix, teve um estrago importante, né, Chico? E até o governo naquela época retirou a instrução normativa e muita gente hoje na extrema-direita usa isso para criticar, porque, enfim, estava se gerando um pânico, então o governo falou, bom, vamos pacificar essa história, vamos voltar atrás, e hoje, até hoje, tem gente da extrema-direita que usa isso para dizer que estava certo. Não, continua usando como fosse uma verdade absoluta. O governo recua, foi uma força tremenda, com o impulsionamento daquele vídeo, além da força do deputado de Minas, eu creio que tenha tido financiamento por fora, porque teve mais audiência do que a população do Brasil. Então foi muito pesado e ele continua, porque sabe que é lucrativa essa coisa da fake news. E usa a prerrogativa de parlamentar e mete bronca. Vai repetir isso ao infinito. Quando, na verdade, ele pode estar apenas protegendo o crime organizado. A Igreja da Lagoinha, a qual ele pertence, ele é ligado, tem uma fintech que passou a ser fiscalizada. O cunhado do Vorcaro é pastor nessa igreja. O cunhado do Vorcaro, pastor nessa igreja. Então, eu acho que isso ele está querendo defender o crime organizado. Com essa mentira, que tem efeito toda hora, agora também em menor escala, porque a população já viu que não foi nada daquilo que ele falou, de que o Haddad ia fazer, mas ele continua na mesma linha e tem algum estrago. Cada vez que ele lança o vídeo, tem algum estrago. E ele vai continuar fazendo até o final do mandato dele. Porque não tem nada no Brasil que pare essas pessoas. Agora, eu queria que a Cris comentasse exatamente isso, Chico, porque dessa vez eu senti uma reação maior, são muitas representações, muitos processos na AGU, provocações à AGU, como é o caso agora do Rogério Correia, representações na Procuradoria-Geral da República, no STF, tem uma campanha, foranicolas.com.br, que passou de 150 mil assinaturas essa semana, então já tem um movimento. Se você tem aqui, 8 mil espectadores agora ao vivo. Quando acabar aqui o N2,
Antes de entrar na nossa próxima atração, vai lá e assina também, foranicolas.com.br. Se você não achar, vai lá no meu perfil, lá no Juliano Pessol, no Instagram, que tá lá todas as informações para você assinar. Eu acho que tem uma reação maior dessa vez. Você não achou, Cris? Teve mais indignação dessa vez contra o Nicolas, que extrapolou a bolha progressista, digamos assim? Eu acho também, né, que o governo aprendeu com o episódio do ano passado, que, aliás, aconteceu na mesmíssima época, né? Isso que a Gabi estava rememorando aconteceu em janeiro do ano passado, janeiro de 2025, durante o recesso. Ele veio com aquele vídeo bomba que ninguém esperava, o governo não estava preparado para aquilo ali, demorou a reagir. Como agora o governo já sabe do que esse moleque é capaz de fazer, né, e ele agora dobra a aposta, vem novamente com este assunto de PIX, justamente no começo do ano, durante o recesso, né, o governo já parecia que já estava preparado e já tinha uma reação organizada, né? Eu acho que isso que o Nicolas Ferreira faz, como o Chico estava falando, tem muito a ver com crime organizado, sim. Ele ganha muito dinheiro com isso, e eu acho que ele é pago, me parece tão claro isso, pago para fazer isso, porque o Pix veio, né, e tomou conta desse mercado, dessas operações bancárias, muitas delas que a gente fazia com cartão de crédito, por exemplo, né? Que são administrados por empresas do exterior, não são empresas brasileiras. O Pix, digamos assim, tirou muito mercado, né, dessas administradoras de cartões e tudo mais, dos cartões de crédito, basicamente. Então, se alguém está ganhando, outro está perdendo, né? E quem está perdendo reage. Então, me parece muito assim, um pouco nessa linha, sabe? Ele ganha dinheiro, ele é pago para fazer isso. Ele não faz só porque ele sabe que isso prejudica o governo, ataca o governo. Claro, isso é um jogo político também, né? Mas ele não faz só por isso. Ele faz basicamente para ganhar dinheiro. Tudo que esse sujeito faz nas redes dele é para ganhar dinheiro. Que fique um alerta, porque isso não vai ser só agora. E como eu disse, ele fez ano passado, está fazendo agora. Isso, não tenho a menor dúvida, será usado na campanha eleitoral. Esse sujeito vai ser um ativo importante da oposição à candidatura do presidente Lula, né? Vai ser usado como uma espécie de garoto propaganda de tudo que a direita ou a extrema-direita quiserem fazer, né, em termos dessas campanhas de disseminação, de desinformação, de mentira, de fake news, né? Ele sabe muito bem fazer fake news, né? Infelizmente, a gente precisa reconhecer isso. Ele sabe, ele tem carisma, ele é convincente nos vídeos dele, né? Então, claro, quem faz a comunicação do governo precisa acompanhar, entender muito bem os mecanismos que ele usa, todas as ferramentas que ele usa para fazer, né, a contraofensiva. Precisa ser feita com muita envergadura e muita rapidez, para que as mentiras que ele fala, à torto e à direito, sem o menor compromisso com a realidade, né, enfim, de uma forma totalmente irresponsável, para que isso não cresça, isso não ocupe espaço no debate público, né? Porque um assunto desse popular como o Pix, ele ocupa o debate das pessoas, do cidadão simples. Ano passado agora está mais contido, a desse ano está mais contida, mas ano passado era só o que você ouvia falar. Isso aconteceu comigo, deve ter acontecido com vocês. Você ia na padaria, você ouvia, né? Você ia no café, você ouvia. Você ia no restaurante, você ouvia as pessoas no balcão comentando isso. Não, eu não estou usando o Pix. Eu ouvi isso muitas vezes. Sim, eu ouvi também. Ele consegue os objetivos dele, né? É de fato uma figura perigosa, né, mas que precisa ter uma contraofensiva que, como a gente viu, enfim, vocês comentaram aí, parece que dessa vez, né, o governo estava mais preparado, com instrumentos para coibi-lo. E isso, só para encerrar, isso mostra a importância da gente ter uma lei de regulação, sabe? Claro. O PL das fake news que a gente não conseguiu aprovar, ainda que fosse imperfeito, poderia ter mecanismos para calar esse tipo de gente. É censura. Não, não é censura.
Você não pode simplesmente usar a rede social para espalhar mentira e ficar por isso mesmo, porque isso prejudica a vida das pessoas. Isso é crime. Cris, muito importante toda essa sua colocação aqui, porque realmente a época foi um estrago. Dessa vez, como você disse, o alerta, né, já acendeu a luz vermelha ali no governo rapidamente, até o presidente Lula se pronunciou sobre isso. Antes da gente girar essa pauta, eu até queria trazer esse trecho para a gente ter uma ideia de como o Lula se colocou a respeito disso. Vamos lá, vamos assistir. Você não vê um influencer. Você sabe, agora tem uma profissão chamada influencer. Os caras que trabalham na internet têm 3 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de matemática que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço um professor de geografia que tenha 4 milhões de seguidores. Eu não conheço ninguém que ensine uma coisa séria que tem 4 milhões. Mas se o cara estiver falando bobagem, pode até ter 20 milhões. O Bolsonaro tinha 30 milhões. A gente não pode ficar sendo algoritmo robotizado pelos que eles querem que a gente veja e que a gente acredite todo dia. É preciso que a gente se lembre que vai ter uma eleição. E é importante se lembrar que se a gente não for esperto, a mentira vencerá a verdade. Aí a fala do presidente Lula, uma reação, né, se pronunciando muito rapidamente. Dessa vez, já a atitude foi completamente diferente. Agora, eu queria mudar a pauta, porque tem um assunto importante para a gente trazer aqui, e muita gente no nosso chat já também perguntando a respeito disso, do Sócines Cavalcante. Aquela transação imobiliária que foi usada pelo deputado, que é o líder do PL na Câmara também, né, para justificar os R$430 mil que foram apreendidos na casa dele, em Brasília. Só foi oficializada essa transação em cartório quase 2 semanas depois, gente, da ação da Polícia Federal. Por que é isso? Por que isso é importante, né? A escritura de venda dessa casa em Ituiutaba, em Minas Gerais, foi assinada no dia 30 de dezembro. Só que esse ato foi lavrado 11 dias depois da PF apreender o dinheiro, que foi no dia 19 de dezembro que isso aconteceu. E a venda, apontou o Sócines Cavalcante, né? Foi apontada essa venda como uma origem do dinheiro vivo. Foi essa justificativa que ele deu na época. Ele disse que ele manteve os valores em casa porque ele estava sem tempo para depositar esse dinheiro e que foi um dinheiro, uma espécie, apreendido num cumprimento de mandado de busca no âmbito daquela investigação que apura o desvio de verba das cotas parlamentares. Foi nessa situação que apareceu esse dinheiro vivo e o deputado disse para a Folha de São Paulo que essa transação aconteceu no dia 24 de novembro, quando um contrato particular entre ele e o comprador foi assinado. Então, poucos dias antes da operação, segundo Sócines, tá? E que esse documento previa a assinatura da escritura até o final do ano. Então, essa é a nova fase, vamos dizer assim, dessa história envolvendo o líder do PL, que ele assinou só, assim, mais de 10 dias depois a escritura de venda, após a apreensão desse dinheiro, né, Cris? Gabi, cada vez que vem um capítulo novo, um pedacinho novo dessa história, né, mais escancarado fica que é uma falcatrua, que é uma versão construída, né, para tentar justificar o que não tem explicação, né? Essa versão dele, ela não para em pé, ela não fica de pé, essa história, não se sustenta. Sabe? Então, é aquela mentira que começou, porque logo que encontraram o dinheiro, né, no armário lá na casa dele, ele inventou essa história da casa, e aí ele tem que ir acrescentando um dado aqui, outro ali, né? Agora, enfim, já arranjou, já se sabe quem é o comprador, enfim, tem que ir atrás dessa história, né, até ficar claro, né, claro como o sol do meio-dia, que a história não para em pé, porque, de fato, ele tem conseguido aqui e ali, toda vez que a imprensa vai atrás, ele dá mais uma explicaçãozinha, claro, porque ele já combinou isso, está muito bem armada, digamos, essa versão, orientada por advogado e tudo mais. Mas ela, quando você vê o conjunto da história, não fica de pé essa história, não fica de pé.
né? Ele vai, aquela velha história, a esperteza, quando é muito grande, ela come o dono. Em algum momento, ele vai tropeçar, porque a história não fecha, entendeu? Então, em algum momento, ele vai tropeçar e vai ficar claro que de onde vinha esse dinheiro. Supostamente, né, como você bem lembrou, foi naquela operação para investigar desvio de dinheiro da cota parlamentar, que é uma discussão a ser feita, é um absurdo essa cota parlamentar, os valores, né, as mordomias que os parlamentares têm. Isso está errado, isso precisa ser discutido. Claro, alguma estrutura os parlamentares têm que ter para trabalhar, mas não essa estrutura que existe hoje. Por isso existe essa investigação, né, até para investigar os desvios. E encontrou-se aquela dinheirama na casa dele, R$430 mil, se a memória não me falha, né, que não tem explicação. E aí ele inventa essa história que, como eu disse, não para em pé. Em algum momento vai ficar claro de onde veio esse dinheiro. Se foi de desvio de cota, ou sabe-se lá que outra armação, né, ele não pode estar envolvido, sendo ele a figura que é, né, a gente sabe, né, das conexões, o partido dele, enfim. Né, olha, é aquela coisa, tem cara de falcatrua, tem cheiro de falcatrua, tem jeito de falcatrua, é falcatrua. Muito bom. Cris, muito obrigada. É sempre um prazer encerrar a semana contigo, minha querida. Excepcionalmente, né, nessa semana, encerrando a semana contigo. Um beijo. Gente, sextou. Sextou, beijo, querida. Valeu. Valeu, Cristina Serra participando aqui junto com a gente. Já que hoje a gente vai sextar, hoje é dia de Cine e CL. A gente vai assistir a reprise de Decadência e Ruína. A gente vai trazer um trechinho, né, do que você pode acompanhar nessa sexta-feira. Temos um trechinho ou hoje não? Eu que trago aqui os detalhes. Hoje não, mas você acompanha essa história aqui no Cine CL a partir de agora. Às 7 horas da noite, toda sexta-feira, a gente tem. E a convidada é a Adriana Carranca, que é jornalista especialista na história do Irã. Aliás, esse é o tema que a gente vai tratar no Cine CL. Na hora certa, hein? É um momento bem oportuno. Achei que era sobre o Bolsonaro com esse título, Decadência e Ruína. Mas poderia também, ser, mas não é. Também é. Mas não é. Sobre o Irã, muito bom. A gente olhar para a história do Irã também para entender, já tiveram várias ondas de protestos no Irã. E esse é um momento muito chave na história, vários especialistas que acompanham a história do Irã dizendo isso também e onde essas manifestações podem chegar. Muito bem, então, vou conceder as honras. Missão cumprida, vamos espocar aquela democrática Jurubeba para todos e para todas. É isso, vamos expurgar essa semana. Pelo amor de Deus. Com a Jurubeba, Chico Sá. Jurubeba para todos e todas. Jurubebantes. Um prazer também estar com o Juliano aqui, Medeiros, neste programa que vai estar mais com a gente nas próximas semanas com as férias de Rodrigo Viana. Vou estar. Boa, professor. Esperem por mim. Esperaremos. Vamos nessa, pessoal. Boa sexta-feira para vocês. A nossa programação no site clnoticias.com.br continua e a programação ao vivo volta na segunda-feira a partir das 7 da manhã. Boa noite para todo mundo. Nos últimos meses, o mercado financeiro do Brasil viu de tudo. Dólar oscilando, bolsa surpreendendo, fundos multimercados se recuperando depois de anos. Enquanto isso acontecia, muita gente que segue o mercado tradicional simplesmente não entendeu nada. Porque a verdade é uma só. O que o consenso do mercado fala não é necessariamente o que acontece no mundo real. E é justamente por isso que no dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar lado a lado ao Eduardo Moreira no Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita para te mostrar os caminhos para os investimentos e finanças em 2026, mostrando as tendências para dólar, bolsa, juros, fundos e oportunidades. Sem o filtro da Faria Lima, sem interesse escondido e